Oi, Vintages! Nós estamos aqui hoje para falar sobre o desapego. Então, o desapego é algo que ele fica muito visível na nossa velhice, né? Existem pessoas que já são desapegadas por natureza. Então, elas chegam, elas, por exemplo, compram alguma coisa, elas já jogam aquela sacolinha fora, aquilo já vira lixo, isso, aquilo. Tem outras que não, que, né, guarda aquilo, guarda a sacolinha, guarda o papel de seda que vem dentro. Então, tem todo um ritual de apegar-se. No entanto, nós, quando chegamos na velhice, a gente começa a colocar algumas prioridades na nossa vida. E aí é como se a gente entrasse em contato com uma faxina emocional. Isso aconteceu e está acontecendo comigo, e eu gostaria de dividir, compartilhar um pouco aqui com vocês, e baseado em alguns autores também que falam sobre isso. Primeira coisa, né? Depois dos 3 filhos criados, casados, né? Já 4 netos, né? Então, a minha casa, ela começou a ficar assim, ela começou a ficar grande para mim, né? Teve um fato que foi o divisor de águas, mas a partir disso, né, que eu perdi a minha funcionária de 15 anos que trabalhava comigo, isso foi, né, algo assim, bastante significativo na minha vida. Mas a partir daquilo eu comecei a repensar nisso, para que ficar nessa casa também, né? Essa casa, ela já tá grande, para o meu marido, para mim, para minha sogra e para minha mãe, que moram comigo, de 89 anos. E imediatamente já fomos atrás de uma outra residência. Então hoje eu estou num apartamento bastante compacto, né? Mas que tem conforto para os 4 moradores, individualidade para os 4 moradores, enfim. Mas a primeira coisa que me aconteceu, a segunda, comecei a pensar, gente, para que esse carro desse tamanho? Os meus filhos hoje, todos têm carros do porte do meu, grandes, né? Então, se a gente tiver que sair, nós podemos sair junto com eles, viajar. Hoje se viaja pouco de carro, as distâncias são pequenas, distâncias maiores a gente acaba indo de avião. Então, outra decisão, vou trocar o meu carro por um pequeno, um hatch, né? Que era uma coisa compacta na minha vida. Outra coisa que fala, né, dessa mudança aí no envelhecimento é essa mudança de valores e de prioridades. Então, a primeira coisa que os autores falam é dessa redefinição de valores, né? É como se fosse uma busca por essa simplicidade. Na época da mudança, eu entrei em contato com o meu lado consumista. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso de tanta roupa, eu não preciso de tanto calçado. Pra que tudo isso? Se eu tenho um corpo e se eu tenho, né, um par de pés aí, pra que tudo isso? Então foi um momento assim de muita, que é a outra etapa desse processo, que é a doação. Então essa coisa de doar, faz mais de 1 ano que você não usa, existe um eletrodoméstico que você usa muito casualmente, às vezes você até esquece dele, pode doar. Isso aí não te pertence mais, isso daí você não está usando com a regularidade de alguém que realmente precisa daquele objeto. E uma outra coisa também nesse processo, né, nessa mudança de prioridades e valores, é você refletir muito mais sobre o legado que você vai deixar. Então, muito mais sobre coisas materiais que você vai deixar, é o legado que você vai deixar. Então, começar a pensar nisso, né? O que será que eu deixo para trás? Né? Eu deixo para trás que tipo de lembranças para os meus filhos? Eu deixo para trás que tipo de referência
para os meus filhos e para os meus netos, né? Essa nova geração aí que a gente quer que seja muito melhor do que foi a nossa, do que está sendo dos nossos filhos, né? Esses pequenos. Então, o que eu vou deixar para essas futuras gerações? Então, isso é uma coisa super importante, né? Quando eu converso com as minhas netas, eu procuro deixar para elas muito claro como que a vovó pensa, o que a vovó pensa, né? Quais são as coisas importantes para a vovó. Por quê? Porque isso é meu legado. E para os meus alunos, né? Os meus ex-alunos, né? Que agora eu estou aposentada da universidade. Eles me mostram sempre que eu deixei um bom legado, né? Por que eles me mostram? Eles são aprovados em concursos, eles são aprovados até em concursos de universidade, né? O que já passaram pelo mestrado comigo e tudo mais. Eles me mimam, eles não esquecem de mim.